Olá, o meu nome é Francisco e hoje vou falar-vos sobre o livro As Flores de Lótus do José Rodrigues dos Santos. Porque acabei de ler e vi que no YouTube não há assim tantos vídeos a falar sobre crítica ou opinião literária e decidi fazer este vídeo que é um pouco diferente no meu canal. Este livro é sobre o quê? Numa palavra, este livro é sobre revolução e política. Pronto, são duas palavras, mas ok. Sobre revolução e política. Retrata 4 histórias diferentes, em 4 países diferentes, 4 famílias diferentes. China, Japão, Rússia e Portugal. O que é que estes países têm em comum? Este livro começa nos anos 10, 20, e esses países estão a sofrer um processo de revolução. Um processo de mudança política extrema, que vai afetar a vida dos personagens do livro. Acho o tema super interessante. Quem quiser ficar a saber sobre vários ismos do século XX, fascismo, socialismo, comunismo, republicanismo, monarquia, etc., capitalismo, deve ler este livro. O livro tem coisas que me agradam bastante e tem outras coisas que me desagradam bastante. E vou falar delas. Ponto positivo é o tema me interessar e ele dizer coisas muito interessantes. Especialmente no caso do Japão, ele fala sobre a tradição japonesa. Um dos personagens é um samurai e ele fala sobre a tradição dos samurais e do Japão e como o Japão passou de um sistema onde os samurais tiveram que se modernizar. E esse processo descrito aqui no livro é super interessante. E até tem uma cena emocionante onde um dos personagens é extremamente supersticioso e fala como tradições, superstição, até pode levar o infanticídio, no caso da tradição japonesa. Foi a minha parte favorita do livro, sem dúvida. O que o livro tem de bom é que tenta explicar passo a passo como é que essas revoluções vão ocorrendo. O problema é que as personagens não têm personalidade própria, apenas refletem os pensamentos do José Rodrigues dos Santos e em certos pontos são completamente inverosímeis. Para dar um exemplo concreto do que é que eu considero má escrita, vou dar o exemplo do Mikhail, que é um camponês agricultor que vive na Sibéria e é descrito no livro em várias passagens como apenas um agricultor que é vítima das circunstâncias políticas que o rodeiam. Os seus bens são confiscados pelo Partido Comunista Soviético, porque ele é um agricultor e como tem excedente do produto, tem que dar o excedente ao Estado e ele não tem a capacidade de contra-argumentar ou até de inverter a sua situação. Mas depois, a certo ponto do livro, ele diz, passo a citar, numa discussão com a mulher: não ouves os comunistas dizerem a toda a hora que as potências capitalistas nos querem invadir? Uma intervenção estrangeira acabará com o comunismo, Tati. Não te esqueças que as revoluções na Rússia ocorrem sempre depois de grandes desastres militares. A derrota na Guerra da Crimeia em 1855 levou à abolição do sistema feudal em 1861. A derrota na guerra com os japoneses em 1905 levou aos tumultos revolucionários entre 1905 e 1907 e as derrotas na Grande Guerra em 1917 levaram à Revolução Bolchevique desse ano. Ou seja, temos um camponês que por um lado é iletrado em certas situações, no outro já nos está a dar uma lição sobre a história da Rússia. As personagens são apenas um pretexto. Ou seja, eu não tenho qualquer interesse na história, nem nos personagens. Eu estou à espera que venha a explicação histórico-política da coisa. Há um dos personagens que é professor de filosofia e de educação e religião e moral, e então aí encaixa perfeitamente, porque é um bocado o mesmo sistema do livro Diário de Sofia, e então aí é verosímil. Mas neste caso ser um agricultor não é tão verosímil, de repente uma lição de geopolítica dada pelo agricultor.
siberiano. Resumo, eu acho que o tema do livro é um tema super complexo de explorar, porque existem muitos ismos, e no caso da política, se a gente tomar apenas como exemplo os partidos políticos que existem no nosso país, temos, por exemplo, o Partido Socialista, que seria um partido de esquerda, mas o Partido Social Democrata já é de direita. Mas isso significa então que o Partido Socialista não é a favor da democracia, não é democrata, e o partido da direita, que é democrata, já é a favor da democracia. Ou seja, não, esse tipo de conclusões não faz sentido, porque os partidos usam esses nomes um bocado ao calhas, na verdade. E no caso deste livro, também é explorado um pouco a diferença entre socialismo, comunismo, que são ideologias de esquerda, mas depois existe o nacional-socialismo, que já é uma ideologia de direita. A tese mais interessante do livro é o facto de o autor argumentar que, de facto, são dois lados da mesma moeda e têm raiz nos mesmos pensamentos de Karl Marx e Engels, apenas, lá está, com diferentes variações que os próprios membros do partido, seja o qual for, não entendem essas variações sem perceber realmente o que é que significa cada palavra, quais são as repercussões, porque também a história aborda a parte chinesa, e na chinesa surge o maoísmo, que lá está, outro ismo, também derivado, também com as suas ligeiras variações. E se vocês têm interesse nesse tema e querem aprender mais sobre esse tema, têm que ler este livro, que é a primeira parte de uma trilogia. Eu sinceramente preferia que ele tivesse feito um ensaio de 200 ou 300 páginas a resumir esses pontos históricos importantes, que é o que eu realmente quero ler, e não toda a história que é mal escrita e desnecessária, na minha opinião, e que dura 700 páginas. Qual é a minha pontuação final? Então, 3 estrelas, se calhar acho pouco, 4 estrelas acho demasiado, logo vou dar pi estrelas. Ou seja, se nós tivéssemos um círculo e dividíssemos o perímetro desse círculo pelo seu diâmetro, era esse o número de estrelas que eu iria dar a este livro. 3,14, 15, etc. estrelas. Por isso esta é a minha pontuação. Espero que tenham um bom dia e até já.